Oi, pessoal. Iremos começar mais uma aula agora sobre sistemática e filogenia. Eu sou Heloísney Neves Marinho e a gente vai começar a nossa aula. Mas para não perder o costume, bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos lá, pessoal, dar início à nossa aula sobre sistemática. O que é sistemática? Para que serve? Nesta aula, vamos entender um pouco mais sobre essa área da biologia. Como eu havia dito aqui, né? É um ramo da biologia que estuda a biodiversidade, ou seja, podemos observar aqui uma imagem, um exemplo, né, de biodiversidade, onde podemos ver um vasto número de organismos, seja de plantas, de animais, e podemos observar, né, representantes de classes, classificações taxonômicas, uns mamíferos, uns répteis, aqui como um exemplo o jacaré, aqui nesse mato deve estar uma cobra escondida, alguma coisa. E aqui pode ter também, digamos que aqui é o oceano, deve ter alguns peixes aqui. Então, a sistemática, ela estuda a biodiversidade. Ela estuda todos os animais, tudo que está dentro do ambiente. Então, ela analisa a biodiversidade e desenvolve critérios para a organização. A sistemática, ela também faz parte de uma associação de outras áreas da biologia, como a taxonomia e a filogenia. Podemos observar aqui um exemplo de classificações taxonômicas. Podemos observar aqui, ó, as classes, as classificações. Podemos ver que tem uns animaizinhos aqui, né? A gente vai agora entender como é que funciona isso. Podemos observar que aqui é um reino, ó, Kingdom, reino Animalia. Então, todo animal, todo ser vivo que for classificado como animal vai fazer parte aqui deste grupo. Neste caso aqui, já o filo Chordata, a estrela do mar, ela já foi cancelada, ela foi excluída do grupo, porque ela não possui a característica que esse grupo exige para ela poder participar. Exatamente acontece, o mesmo acontece com a cobra, né? Ela também foi cancelada. Podemos observar aqui, né, que na classe mamália só pode entrar animais que mamam e cobra, eu nunca vi cobra mamar, pessoal. Então, podemos observar aqui a outra classe, né, os carnívoros, que estão aqui presentes. O esquilo já saiu, né, porque ele não é carnívoro. E vai se afunilando, né? Podemos observar que agora só tem três, parece um Big Brother, né? Podemos observar que aqui o gênero Ursidae. E assim vai até ficar em espécie, até ser o mais específico possível. Podemos observar aqui, ó, nessa tabelinha aqui, que no domínio é o primeiro, né, a primeira classificação taxonômica, ele é o mais inclusivo, o mais abrangente. E a espécie é o menos inclusivo, é o menos abrangente, onde fica só o indivíduo específico. Vocês entenderam, né, pessoal? Vamos agora para outro slide. Bem, pessoal, o que é a filogenia? A filogenia, a gente sabe que ela faz parte da sistemática juntamente com a taxonomia. E a filogenia é a história genealógica de uma espécie e de suas hipotéticas relações de ancestrais e descendentes. Baseia-se em estudos morfológicos, comportamentais e moleculares. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma árvore filogenética das aves. Podemos observar aqui uma série de espécies diferentes, né, de aves. Contudo, podemos observar aqui que essas aves elas possuem um parentesco entre si, né, uma certa classificação. Então, as espécies elas possuem uma história genealógica. Por exemplo, podemos observar que o tucano ele é bem semelhante a esse araçaí de pescoço vermelho, né? Podemos observar bem aqui, ó. Eles são bem semelhantes, não estou dizendo que é igual. Eles possuem um bico grande e também umas cores assim muito chamativas. Estudando aqui fazendo uma hipótese, né, das relações ancestrais, podemos observar aqui que temos um clado que mostra que eles são descendentes de um ancestral comum, que é exatamente a história dos ancestrais. E esses aqui, eles são descendentes de um ancestral, que por isso que eles herdaram essas características semelhantes.
e baseia-se também em estudos morfológicos. O que são estudos morfológicos? Justamente isso que eu estou mostrando para vocês, a aparência do animal. Mas também há outro aspecto muito importante, que são os comportamentais, que são estudados pelos especialistas da área, né, os ornitólogos, que estudam o comportamento das aves e tudo mais, e também a biologia molecular, vai entrar aqui, onde eles vão estudar os genes, vão sequenciar o DNA desses animais para comprovar se eles realmente, de fato, fazem parte da história genealógica um do outro. Então, pessoal, é isso e a gente vai aqui para o próximo slide, né? Vamos tentar entender aqui mais um pouco sobre a filogenia. Bem, pessoal, eu quero que vocês entendam essas duas definições aqui, que a gente vai precisar muito delas no próximo slide. E no resto da aula também. A anagênese, o processo pelo qual um caráter surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo responsável pelas novidades evolutivas. A cladogênese, o processo responsável pela ruptura da coesão inicial numa população, gerando duas ou mais populações que não mais se comunicam. Pessoal, podemos observar que a anagênese ela é responsável pelas novidades evolutivas e já a cladogênese ela representa uma ruptura. Por exemplo, ela não é uma quebra de uma comunicação, uma separação de uma população. Vamos observar aqui. Bem, pessoal, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa parte, neste exemplo prático. Eu vou explicar aqui como é que funciona a anagênese e a cladogênese, com exemplo de populações. Eu vou passar essa linha bem aqui. Ó, perfeita, pessoal. Podemos observar aqui uma população de caramujos, ou caracóis, da espécie A. E uma barreira geográfica passa no meio dessa população, dividindo essa população de espécie A em duas. Nesse caso, elas já não mantêm comunicação entre si. Houve uma cladogênese. E aí, pessoal, elas foram separadas, foram quebradas, houve um clado, houve uma ruptura. E o tempo vai passando, né? Elas não se comunicam mais e dão origem a novas espécies, né? Ó, população da espécie B e população da espécie C. Notamos que houve uma modificação genética, né? Que eles mudaram, né? Eles não estão mais parecidos com o que eram antes. Porém, eles eram da mesma espécie, ó, espécie A, mas houve uma anagênese, o tempo passou e eles se modificaram. Podemos observar que agora tem caracóis dourados e aqui tem caracóis marrons escuros. Podemos observar aqui que deram origem a uma nova espécie, espécie B e espécie C. Bem, pessoal, eu decidi encerrar a aula por aqui, porque o vídeo ia ficar muito extenso e bem cansativo. Então, eu vou dividir ele aqui. A gente vai falar na próxima aula sobre a cladística, a árvore filogenética, os grupos monofiléticos, parafiléticos, polifiléticos. E obrigado pela atenção. Até a próxima, pessoal. Valeu!